Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e o grande momento de Carlos Alcaraz continua. Ele vence Gira Lerrética por 2-7-1 na decisão de Queens e é campeão do torneio pela segunda vez. Já havia ganhado em 2023, quando ele começou a mostrar que podia ser muito competitivo na grama. E assim, né, ele já ganhou o Wimbledon 2 vezes e para mim é o grande favorito a ganhar o Wimbledon de 2025. Quer dizer que já ganhou? Não acredito nunca nisso, né? Não acredito no já ganhou, eu acho que é muito raso, superficial. O tenista vai ter adversários por lá, né? Muitos adversários fortes que não estavam em Queens estarão em Wimbledon. Alexander Bublik, Jannik Sinner, Daniil Medvedev, já está jogando bem essa semana, Novak Djokovic, entende? Tem desafios que o Alcaraz, por exemplo, e outros tenistas também que quiserem a conquista vão ter que superar, né? E eu acho que o tênis que ele mostrou nessa semana é bem positivo. Não acho que ele foi exigido, né? Como ele será lá em Wimbledon, né? Por mais assim que o Monark tenha dado a ele um desafio muito mais difícil do que a gente imaginava. Ali também, que pese, não foi a melhor atuação do Carlos Alcaraz. Se o Alcaraz joga como ele estava jogando em Wimbledon no ano passado, é um jogo que eu acho que tenderia a ser mais fácil. Porque mesmo naquele nível, ele teve um match point para resolver em 2 sets, só que ele não aproveitou. E a questão é, hoje um jogo interessante, é um jogo legal para se ter antes de Wimbledon, enfrentando o Lerrética, bom sacador, tenista que bate bem no fundo de quadra, reto, é o tipo de coisa que você teme mais enfrentar dentro dessa superfície, que é a grama. A grama, ela é muito peculiar, né, porque assim, toda superfície é sua peculiaridade. A quadradura, eu acho que eu uso dizer que é a mais democrática. Tudo o que você faz de bom, né, tende a ter uma certa efetividade nela, né? Tiver uma quadra que pode funcionar para quem se movimenta bem, pode funcionar também para quem bate forte na bola, para quem é mais defensivo, entende? Todo mundo dá um jeito de fazer o seu jogo funcionar dentro da quadradura. A quadra de saibro já é um pouco mais complicada para os tenistas que jogam mais reto, né? Aqueles que têm uma movimentação um pouco mais complicada, que tentam jogar de maneira muito mais direta, né? Ao mesmo tempo que a quadra de grama é muito complicada para aqueles que ficam jogando com giro alto apenas, que não tem grandes golpes de definição. A grama exige que você tenha esse recurso de resolver pontos rapidamente ou uma capacidade defensiva sobrenatural que use muito também golpes chapados, porque não adianta você só se defender e defender fazendo balão igual o Baez, Começan e outros tenistas argentinos fazem. Então, a questão é, a grama, ela pede muito isso, né? E, obviamente, ótima tomada de decisão para as mudanças de direção. Eu acho que o Alcaraz, nessa semana, ele mostrou que o saque está funcionando bem. Isso é bom, porque saque sempre foi um ponto que o Alcaraz sempre teve oscilações maiores. No início do ano, na gira de quadradura, não foi um período bom de sacador para o Alcaraz, mas desde que a gira de saibro começou, ele melhorou bastante nisso. Acho que tem sido até um foco nos treinos dele. E a questão é, depois do jogo contra o Monark, ele sacou mal, né? Ele melhorou bastante isso no torneio. E é um tenista que tem que estar atento a esses detalhes, né? Saber que assim, não pode ter esse tipo de vulnerabilidade nesse tipo de contexto, né? E no fundo de quadra, eu não acho que o Alcaraz está tão bem quanto ele estava lá nos últimos 2 anos, se a gente parar para pensar na maneira que chega para o Wimbledon. Acho que tem momentos, né, no jogo que eu acho que ele tá, até parece proposital, eu não acho isso ruim, às vezes é até legal que ele faça mais isso, que ele tá esperando mais o jogo, né, tá indo pro ataque mais tarde, tá trabalhando mais o ponto. Em certos momentos isso é legal, eu gosto disso porque o Alcaraz várias vezes se complicou muitas vezes nessa temporada por ser ansioso, por, no momento ruim, meter a mão na bola como se não houvesse amanhã e dar muito ponto de graça. Isso custou a ele derrotas, acho que contra o próprio Lerrética lá em Doha, como aconteceu para o Davi Goffin em Miami. Mas assim, hoje eu tô vendo ele até na grama, isso é necessário, a pressa nunca vai fazer parte de um jogo bem sucedido na grama, ele tá esperando um pouco mais. O grande problema, eu já falei isso do Draper, é se o cara que tá do outro lado joga bem, né? Tipo assim, deixar o outro jogar, você ficar um pouco mais na solidez, você tem o risco do cara do outro lado estar com um timing de ataque muito bom. E o Lerrética tava hoje, né? O primeiro set foi duro, o segundo set a gente já viu que estava difícil. No tie-break, no momento decisivo, o Lerrética não teve muita hesitação para ir para o ataque e conquistar os pontos, mas o fato é que assim, o terceiro set do Alcaraz, eu acho que ele sentiu a necessidade de dar um passo dentro da quadra, jogar um pouco mais agressivo, né? Dos momentos certos saber sofrer, porque no final, o que vai decidir o quão bem um tenista vai conseguir estar dentro de quadra é o timing perfeito para defesa e ataque, entende? Que existe o tempo para tudo, o tempo para saber sofrer, tempo para atacar, para sufocar o seu adversário. Às vezes um cara consegue fazer isso funcionar muito bem, isso fazer funcionar também nos momentos certos.
Tudo vai do estilo e da maneira do tenista jogar. Quando ele junta esses dois juntos, né, tipo assim, o tempo certo para atacar, o tempo para defender, é o que a gente viu, por exemplo, naqueles atropelos absurdos, né, que o próprio Sinner e o Alcaraz fizeram, que, por exemplo, o Djokovic fez contra o Nadal lá no Australian Open 19, naquela vitória de 3 sets a 0, quando o contrário aconteceu em Roland Garros 2020, né, que o Nadal fez aquele 6-0, 6-2, 7-5. É quando você acha o equilíbrio perfeito, entende? E o Alcaraz, ao meu ver, no terceiro set foi quase isso, né? Se não dá para dizer que foi perfeito, foi muito próximo disso. Muito inteligente no fundo de quadra, o timing pro ataque fantástico, as defesas dele estavam surreais, sempre uma bola a mais pro Lerretica e uma bola a mais no momento de coloca muita pressão em que o Lerretica precisava dos pontos, precisava pressionar e não conseguiu. Então, assim, é uma grande vitória pro Alcaraz, e agora vai para o Wimbledon para mim como um grande favorito. Quer dizer que já ganhou? Não. Tem muito desafio para passar até lá, não dá para subestimar ninguém. Eu acho que assim, ele era o favorito em Roland Garros e na final teve muito próximo da derrota, né? Ganhou, uma vitória lendária e tudo isso, mas é aquele negócio. Um detalhe, aquele título teria ido para o Sinner. Então, nunca subestimar ninguém. Eu acho que o Alcaraz já tem isso na cabeça dele, não vai subestimar. Eu acho que raramente vejo o Alcaraz entrar de salto alto dentro de uma partida. Ele sabe o que ele tem que fazer dentro de quadra, ele sabe como vai pressionar, quando ele vai machucar o adversário. Acho que a última vez que eu vi o Alcaraz entrar mesmo de salto alto numa partida, que me pareceu isso, que ele estava sentindo que ia ganhar de qualquer jeito e não ganhou, foi a semifinal do US Open lá em 2023 contra o Medvedev, porque ele tinha atropelado ele 2 vezes, né? Sentia que o estilo do russo não o machucava. Eu acho que ele aprendeu bem a lição daquele jogo, né? Tipo, obviamente vai ter eliminações que você vai olhar, ele não jogou tão bem, tudo isso, mas eu não acho que vem tanto dessa maneira, tipo assim, de sentir que o jogo tá na mão antes de começar. Eu acho que isso aí é a lição que os tenistas vão aprendendo com algumas derrotas duras, né? As derrotas podem trazer lições poderosas. Eu acho que o Alcaraz sabe que o início de temporada dele não foi o mais adequado, só ganhou Roterdã, não chegou à final de um dos torneios grandes na gira de quadradura. Então, eu acredito que ele entendia que ele precisava dar um passo adiante. E eu acho que ele fez isso muito bem. E nesse momento são isso, né? Nas últimas 5 torneios que ele jogou, 4 títulos, só perdeu em Barcelona e olha que lá teve problemas físicos contra o Rune, óbvio, sem tirar mérito do dinamarquês, que jogou um baita tênis. Mas, no geral, desde abril, é o melhor tenista do mundo, o Carlos Alcaraz. E como eu disse, do jeito que vem jogando, do jeito que a cabeça dele tá, com a motivação que ele tem, é o favorito para o Wimbledon. Resta saber se o Sinner vai se recuperar da eliminação para o Bublik lá em Halle, como o Djokovic vai aparecer nesse que pode ser o último Wimbledon competitivo dele. A gente sempre fala que é o último Wimbledon competitivo e nunca se sabe o que o Djokovic vai entregar. Mas dele eu não duvido nada. Então, vamos ver o que acontece. Se eu tivesse que dizer 3 favoritos para o Wimbledon, é Djokovic, Alcaraz e Sinner, né? Mas o espanhol, a meu ver, à frente, até porque ganhou as últimas 2 vezes, e a meu ver, pela maneira que vem jogando, pelo momento, ele acaba sendo o melhor nessa situação. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Parabéns a Carlos Alcaraz, mais uma conquista para a carreira dele. É uma história incrível, 22 anos, 5 Grand Slams, um monte de títulos já conquistados. O que será Alcaraz aos 37, 38, 39, né? Será que ele vai ter batido o recorde de títulos de Grand Slam? Hoje, a gente pode acreditar que ele é o principal nome para isso. Ainda faltam 19, é muita coisa até igualar o Djokovic, né? Mas aí a questão é, qualidade, talento para isso ele tem. A questão é se ele vai conseguir manter esse ritmo até o final da carreira, se vai surgir novos rivais, né? A gente tem o Menzies e o João surgindo, se eles vão bater de frente ou não, se vai ter novos talentos também surgindo no tênis, que vai vir mais gente, se alguém aí da geração dele vai bater de frente, como é o caso do Sinner, que também está em busca dos recordes, como é o caso também para o Roger Rune, vai que ele aprende a ser maduro, nunca se sabe, mas no momento o candidato a essa briga por quem pode ser o GOAT do esporte, não, o melhor de todos, o Alcaraz é um dos principais candidatos. Então, o principal no momento, melhor dizendo. Então, por esse vídeo é isso, gente. Até a próxima.